acerca da voz do Espírito Santo, acerca de estar sensível à voz dele, ao toque dele, ao direcionamento dele. Hoje nós vamos mergulhar um pouco nas águas do Espírito. Eu sempre falo assim: Senhor, eu queria ser aquele pregador, sabe? Aquele pregador que vem e que bomba e tal, e a igreja da cambalhota, pula, solta. Não. O Espírito Santo fala: calma, cada um no seu quadrado. O que tu tem comigo, Espírito Santo? Ele falou assim: não diga diferente. Sou aquele pregador que eu quero só falar só o que ele mandar. Não quero entregar nada que ele não mandou. Quero derramar sobre a tua vida que ele tem derramado sobre a minha. Estou aqui com o coração feliz da vida. Eu era louco para conhecer a Rocha Cotia. Eu costumo dizer que tem pessoas que a gente conhece e tem pessoas que Deus apresenta. Amém? Quem são as pessoas que Deus apresenta? Aquelas que quando você começa a conversar com essa pessoa, parece que você conhece há anos. Olha lá, já abraçou a amiga, né? Aqui o Éder e a Kelly são pessoas que Deus apresentou pra gente. A gente conheceu eles lá em Bertioga, na Rocha Rio Santos. E logo de cara, assim, quando eu conheci os dois e as meninas, cara, eu senti uma paz tão grande, uma alegria tão grande no meu coração. Parece até que eu conheço há anos. Morro de rir com a pastora Kelly, com o negócio de aposento, uma professora. Meu Deus, como eu morro de rir lá no Paraguai. Acompanho aqui as fotos do culto, os videozinhos que é colocado, acompanho, vibro com vocês, dou glória com vocês, estou orando, porque daqui a pouco esse espaço é pequeno, tá? Glória a Deus! Estou orando, porque quando eu entrava ali, o que eu via aqui era tanta gente, mas tanta gente, que de verdade, metade das cadeiras de trás já não tinha mais, porque tinha que ficar em pé, para poder caber tudo que queria assistir o culto, que queria ouvir Deus falar. E eu oro e digo que Deus faça. Amém. Para a glória dele, para a honra dele, para louvor dele. Gente, esteja sensível ao que os pastores falam nessa casa. Sejam sensíveis aos seus líderes. Sejam sensíveis, porque o azeite, como diz o pastor Fred, só desce. Deus vai usar o teu líder, Deus vai usar o teu pastor, tua pastora, para transmitir o que ele tem para a tua vida. Eu posso dizer que quando eu aprendi a honrar os meus pastores, aí eu comecei a viver coisas sobrenaturais. Eu aprendi que quanto mais eu ouço, mais eu aprendo. Não é no falar, é no ouvir. No ouvir eu aprendo. Então a gente tem que estar sensível para a voz do Espírito Santo. É difícil? É. Sabe por quê? Porque as lutas, as dificuldades, os trabalhos, as ocupações do dia a dia nos fazem ficar inquietos. Não é verdade? Só que em meio a essa inquietação, nós temos que aprender com aquele que veio para nos ensinar. Ele deixou a sua glória, deixou as suas vestimentas reais, deixou todo o poder e autoridade lá no céu para descer em forma humana, habitou entre nós e nos ensinou ao quê? Ao ouvir o Espírito Santo. Você vai ver a todo momento, e é isso que eu quero começar lendo com vocês, Mateus capítulo 4. Abre a tua Bíblia aí, você vai ver. Nós vamos começar lendo as diretrizes do Espírito Santo para Jesus e para nossas vidas. O Senhor fala: olha, eu irei para junto do meu Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu enviarei o outro, o Consolador. Eu enviarei o Espírito Santo para que esteja com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Até o momento da vinda de Jesus. Até o arrebatamento é o momento que o Espírito Santo vai estar na terra. Depois do arrebatamento, terminou, cessou, não tem mais o Espírito Santo na terra. Quem entendeu, entendeu através do Espírito Santo. Quem não entendeu através do Espírito Santo vai ficar sem entender. Nós somos privilegiados. A minha esposa e eu, a gente sempre conversa, e nas nossas conversas a gente fala assim: imagina a gente chegando no céu e falando com Elias: meu Deus, como foi, Elias, subir na carruagem de
Mas através do sacrifício de Jesus Cristo, eu e você temos Ele aqui dentro, habitando com nós para nos fazermos um com Jesus, assim como Jesus diz: eu sou um com o Pai, então importa que você seja um comigo, para que esteja nele também. Olha o que diz a palavra, capítulo 4 de Mateus. Então foi conduzido Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pão. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-á nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse Jesus outra vez: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirá. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram anjos e o serviram. Pastor, por que começou com essa passagem? Logo da tentação, logo de ida do deserto? Eu não sei quanto a vocês, eu vim de Assembleia, né? Eu tenho quase 11 anos na Assembleia. E um dia Deus me pega na Assembleia e diz assim para mim: filho, acabou teu tempo aqui. Eu falei: como assim, Senhor? Acabou teu tempo aqui. A obra que eu tenho contigo aqui eu não posso fazer. O trabalho que eu tenho para ti aqui eu não posso executar. Então eu quero te levar para um outro nível. Me falou assim, e me fez ver eu subindo um degrau de uma escada enorme branca que ia para o céu. Tá bom, guardei essa palavra dentro do meu coração, fiquei calado. Na mesma semana, chegando sábado, meu primo foi lá na oficina onde eu trabalhava com meu pai, uma mecânica naval, e ficou me perturbando. Escute bem, antes de vir a bênção, vem a perturbação. E o primo ficou perturbando, vamos para minha casa, e ele morava 2 horas da cidade que eu morava. Vamos para minha casa, vamos passar o final de semana lá. E eu falei: eu não vou, amanhã eu tenho culto. Era o sábado, domingo eu tinha culto. Ele falou assim: não, vamos para minha casa, eu estou sentindo tão forte que você vai para minha casa. Você me ajudou quando eu estava num momento tão ruim da minha vida, você me levou para Deus, e hoje eu estou na igreja por causa de você. Então eu quero também te levar para minha casa, para desfrutar comigo. Tá bom? De tanto insistir, eu disse: tá bom, vamos para tua casa. Mas eu não trouxe roupa. Ele falou: tu usa a minha. Só que eu era um palito de dente, irmão, 64 quilos, só tinha cabeça e orelha. E ele era gordinho. Como é que eu vou usar a roupa desse irmão? Mas fui, vamos lá. Eu cheguei lá, quando chegou de noite, ele disse assim: vamos para a minha igreja? Hoje é aniversário da minha igreja, vamos na minha igreja? Vamos. Era a Rocha Eterna. E eu fui nessa igreja. Só que eu estava triste, eu estava ferido, eu estava machucado. E quando a gente está assim, sabe qual é o primeiro sentimento que vem? É se afastar de todo mundo. Então eu sentei lá no último banco, lá na última cadeira, embaixo da mesa de som. A mesa de som ficava em cima, assim, na última cadeira eu fiquei embaixo. Eu não queria ser visto por ninguém, eu não queria ser lembrado por ninguém, eu queria só escutar Jesus. Eu estava sentado lá. E de repente começou uma peça chamada Life House. Quem nunca assistiu, coloque no YouTube e digite Life House. Você vai assistir essa peça de teatro, é linda. Não tem uma fala, mas tem gestos e tem lá a parte da mímica, né? Com gestos, o qual expressam tudo o que eles querem
falar através daquela peça de teatro. Não tinha uma fala, pastor. Mas Deus começou a falar tão forte no meu coração naquela peça de teatro. E falava: olha o que o diabo quer fazer com você. E me mostrava tudo aquilo que estava acontecendo. Olha o que o diabo está tentando colocar na tua mente. E começou a me mostrar tudo aquilo que estava acontecendo. Irmão, você estava firme na igreja? Eu estava firme na assembleia, hein? Cheio de cargo. Tinha cargo que não acabava. Era secretário, era líder de jovem, era dava a aula de escola dominical, líder do evangelismo. Parecia até uma recepção da prefeitura. Tanto cargo que tinha. Só que aqui dentro estava detonado, estava bombardeado. E aí ele começou a falar comigo. Ele disse assim: não, mas eu quero te curar, eu quero te sarar, eu quero tratar com você e depois te fazer grande e levar você para as nações. Olha o que ele falou comigo lá atrás. Eu comecei a chorar. E eu estava chorando, e a peça de teatro ocorrendo aqui, e chega uma parte que Jesus entra entre os demônios e a pessoa que está na frente. E eu era aquele que estava na frente. Aqui dentro eu senti, era eu que estava ali na frente, e Jesus estava me guardando. E eu falei para ele: Senhor. Ele falou assim: não é para você ir embora. Eu falei: Senhor, se é tu que está falando isso, olha só como que é as coisas. Se é tu que está falando isso, confirma no meu coração. Só que é o seguinte: prepara uma casa para mim morar, porque eu não vou pedir para ninguém, porque essa coragem eu nunca tive. E calou, não falou mais nada. Terminou o culto, meu primo vem e me apresenta para o pastor: pastor Leonardo, esse aqui é o Ale, é o meu primo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Beleza, o pastor Leonardo disse assim: Ale, tu vai embora hoje? Aí eu falei: vou embora amanhã. Aí ele falou assim: então faz o seguinte, antes de ir embora. Aí falou meu primo: Fábio, leva ele para tomar café da manhã comigo. Tá bom. Então fui tomar café da manhã com o pastor de manhã na casa dele. Terminamos de tomar café, meu primo ficou sentado lá no sofá na sala. Ele me chamou para uma salinha, aquela salinha que o pastor leva as ovelhas, sabe? Maravilhosa. Às vezes entra chorando, sai feliz. Às vezes entra feliz e sai chorando, depende da situação. Irmão, entrei nessa sala, começaram a orar por mim. E o pastor falou assim: Ale, Deus te falou assim. Já olhei para ele: ué, Deus te falou assim, é para você ficar aqui em Bertioga, para você congregar nessa igreja, e não é para você ir embora. Ele disse que vai te curar, que vai te tratar, que vai te sarar, vai te fazer grande, vai te levar para as nações. E você disse para ele: Senhor, se é tu falando isso, prepara uma casa, porque eu não sei pedir, eu não vou pedir. E ele falou: e eu ontem falei para você, vai na minha casa tomar café da manhã, porque eu estava pedindo confirmação para Deus. E Deus confirmou, e eu quero te convidar para morar na minha casa. Ai, Jesus amado, dá um frio na barriga, né, irmão? E agora? Eu falei para Deus preparar a casa, Ele preparou. Aí eu falei: não, na tua casa, pastor, não vou morar não. Aí ele falou: por que, rapaz? Eu falei: pastor, só tem 3 anos de casado, uma filha de 2 anos. Toda vez que tu for dar uma bitoca na tua esposa, tá aquela velha lá do tamanho gigante na sala. Tu vai sair do teu quarto com a tua esposa, tu vai tomar banho e vai sair de toalha. Quando tu ora, tá aquela velha gigante de novo na sala. Não dá certo, pastor, esse negócio não. Quero atrapalhar o casal não. Aí ele falou assim para mim: você aceita morar num apartamento missionário? Apartamento missionário? Nunca vi falar disso, né? Falou: tem uma casa missionária, que é a casa missionária das mulheres, onde tem uma casa grande na frente, que é o casal de líder que mora, e a casa missionária que mora as mulheres atrás. E lá no outro bairro, mais distante, tem um apartamento missionário que moram 2 missionários lá. E se você topar, você vai ser o terceiro. Aleluia. Quer ir lá ver? Eu falei: vamos. Deus falou que cortou o cordão umbilical. Era hora de deixar a família, era hora de sair do meio da parentela. Queria me curar, quer tratar, quer sarar, quer fazer grande, levar para a nação. Eu vou ficar fazendo o que lá se ele fechou a porta? Ele falou: eu fechei a porta lá. Então vamos lá. Quando eu cheguei na porta do prédio, entramos, subi uma escada. Quando eu cheguei na porta do apartamento, o Espírito Santo falou: esse é o teu lugar. Irmão, é muito bonito, né? Gente, vai ser muito lindo, né? Fiquei calado, entrei no apartamento, conheci o missionário Vinícius, conheci o missionário Oliver, maravilha, bênção de Deus.
E aí o pastor me pergunta assim: Ale, você gostou? E aí, o que você me diz? Eu falei: pastor, o Espírito Santo falou lá na porta antes de abrir que aqui é o meu lugar. Aí ele falou assim: você vai para sua casa quando? Eu falei: hoje. Ele falou: e você volta quando? Eu falei: hoje mesmo. Aí ele falou: você já vai voltar hoje? Eu falei: vou fazer o que lá, pastor? A porta está fechada. Eu vou passar na empresa que eu trabalho, eu vou pedir a demissão, vou pegar meu dinheiro que ele me der, vou passar na minha avó, porque fazia 15 dias que eu estava morando na casa da minha avó, vou agarrar minhas roupas, uma travesseira, 2 lençóis, uma coxa de casal e uma fronha. Pronto, é isso que eu tenho. E eu venho pra cá, pastor. Hoje mesmo tu volta? Eu falei: hoje mesmo eu volto. Eu falei: tá bom. Vai lá, quando você estiver voltando, me liga, que eu vou te buscar no ponto de ônibus para te levar para a casa missionária. Eu falei: tá bom. Fui lá e eu tinha que pedir demissão com meu pai, eu trabalhava com meu pai. Aí meu pai falou assim: não, você está querendo ir para Bertioga porque você quer fugir dos seus problemas. Não, isso não é bom, não, eu não estou contigo nesse negócio. Ele falou para mim. Eu falei: pai, Deus falou que fechou a porta. Se eu ficar, vai dar tudo errado. Me abençoa, deixa eu ir. Ficou chateado, ele falou: eu vou te abençoar, mas eu sei que tu vai voltar. Falou para mim. Irmão, vai ter gente no meio do caminho que vai querer te parar. Vai ter gente que não vai acreditar no que Deus falou com você. Vai ter gente que vai fazer você, vai tentar te desacreditar do que você ouviu. Só que você tem que permanecer firme. Eu falei para ele: não, estou firme naquilo que Deus falou. Eu sei o que Deus falou. Eu vou seguir o que Deus falou e eu sei que vai acontecer. E fui embora para Bertioga. Chegando em Bertioga, estou lá, é bênção de Deus. Conheci essa mulher aqui maravilhosa, essa bênção de Deus. Conheci ela. Não pense que eu me apaixonei por ela de primeiro momento, que era só minha amiga e não tinha interesse nenhuma mais que isso. Era minha amiga. Chorei muito no ombro dela, contei muitas histórias tristes da minha vida, muitas decepções que tive, contava para ela, e ela que me orientava, porque ela era líder dos jovens. Ela me orientava. E ela me falava sempre, ela me puxava sempre a orelha para orar mais. Então, foi bênção de Deus. Ali começou um tratamento, um crescimento, um amadurecimento. Só que agora eu quero te levar, sair um pouquinho da minha história, para te levar para uma situação diferente. Aqui a gente vê o Espírito Santo pegando Jesus e levando ele para o deserto. Lembra que a gente leu agora? Sempre quando o Espírito Santo for trazer maturidade, crescimento, cura para a tua vida, ele vai te levar, não é para um jardim florido, não é para uma piscina com água de coco, não é para uma praia. Ele vai te levar para um deserto. Às vezes, eu costumo dizer isso, às vezes o presente vem com a embalagem feia. Você já imaginou você ganhando um presente com uma embalagem, uma sacolinha de supermercado, com o nome do supermercado? Aí você pensa assim, a mente humana é terrível, tá? A gente pensa assim: se a sacolinha, a capa do presente é a sacolinha do mercado, imagina o presente, não é verdade? Ou é só eu que penso assim? Eu tive que desconstruir algumas coisas aqui dentro para poder entender as coisas de Deus. Aí você vai receber um presente, a pessoa na hora, desesperado, esqueceu de comprar o papel de presente, embrulha com papel de pano. Aí tu olha aquele papel de pano, aí tu já fica imaginando o que será que tem dentro. Não é assim? Só que eu vou dizer para você assim: tem muita gente que deixou de viver o que Deus tem porque está olhando para a embalagem. Tem muita gente que não gosta da cereja e está deixando de comer o bolo. Eu não gosto da cereja, mas come o bolo. Olha a totalidade que Deus tem para você. Você ficar de uma partezinha, você não vai comer o bolo, você não vai participar da festa. O Espírito Santo falou muito comigo agora esses tempos sobre isso. Eu tenho muitas experiências com o Espírito Santo e eu agradeço a Deus por tudo isso que Ele tem feito comigo. Há 2 dias atrás essa mulher estava procurando: cadê os plásticos de presente que eu comprei? Os plásticos de presente que eu comprei. Eu falei: eu nem sabia que tu tinha comprado, quanto mais onde está. Falei: mas eu vou te ajudar, vamos lá, eu vou te ajudar. Aí eu fui com ela para os quartos.
né? Da casa do meu cunhado, que a gente era casa do cunhado. Falei para ela, a primeira coisa que veio na minha cabeça é que a mulher tem muita bolsa, não é verdade? Então a primeira coisa que veio na minha cabeça, tu já olhou tuas bolsas? Ela falou, não, já olhei, não está nas bolsas. Falei, ai meu Deus do céu, onde estão esses plásticos? Aí o Espírito Santo soprou assim, olha na mala dela. Aí eu falei, tu já olhou a tua mala? Ela falou, não, não tem nada na mala. Eu peguei a mala, mesmo ela falando, eu peguei a mala, coloquei em cima da cama, abri. Olha o saco de presente aqui, ó. Aquele pacotinho, saco de presente, olha aqui, ó. Aí, olha, só estava aí, eu nem sabia. Eu falei, foi o Espírito Santo que soprou agora. Aí ela falou, obrigado, Espírito Santo. Eu falei, obrigado, Espírito Santo. No outro dia, ela me pergunta, Ale, tu viu a bandeira do Paraguai? Falei para ela assim, eu não vi, mas eu vou te ajudar a procurar, vamos lá. Entramos de novo nos quartos. Aí, outra vez o Espírito Santo fala assim, olha na mala dela. Eu falei, outra vez, Espírito Santo? Aí eu falei, tu já olhou na tua mala? Ela falou, não tem nada na mala. Aí eu abri a mala, a bandeira do Paraguai, outra vez lá. Aí eu falei para ela, ó, agora dentro da mala só ficou o teu biquíni, então não adianta o Espírito Santo falar que tem mais coisa aqui dentro. O Espírito Santo, ele fala, ele gosta de falar, tá? Tem pessoas que falam assim, pastor, eu não consigo ouvir a voz do Espírito Santo. Você já parou? Você já aquietou teu coração um pouquinho para ouvir? Que ele fala. Você quer ver como você ouve? Você já viu aquela situação que você está em dúvida se faz ou não faz uma coisa, e aí tem uma voz que diz assim, pode fazer, não vai dar em nada. Pode fazer, tu não está prejudicando ninguém, é tranquilo. Só que você sabe que é errado. Agora tu quer ver a outra voz está dizendo para você, não faz não. Não faz não. E aí vem uma inquietação no teu coração. E ao mesmo tempo que vem a inquietação, vem um pouco de tristeza. Ele começa a te tocar. E ele começa a falar contigo, não faz não, isso não é bom para ti. Isso não está na palavra, isso não agrada a Deus. Isso entristece o coração do Pai. E aí você escutou essa voz. E aí você pensa que é o teu racional. De um lado está o inimigo, mas do outro lado é teu racional. Não é o teu racional, é o Espírito Santo. Ele tem uma unidade com o teu espírito, e ele sopra no teu espírito tudo aquilo que ele quer que você faça. A Bíblia diz que aqueles que são da carne são direcionados pelas coisas da carne. Quais são as coisas da carne? Desejo que não são de Deus, projetos que não são de Deus, vontades que não são de Deus e que são contrárias à palavra. Ao que é a carne, Ale? O ajuntamento da tua parte física com a tua alma. O que é a parte do Espírito? É o Espírito Santo de Deus unificado com o teu Espírito, tornando você um com Deus, e ele faz com que você viva os sonhos, vontades e desejos de Deus. Eu não sei quantos aqui já fizeram oração perigosa. Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Quantos já fizeram essa oração? Quantos já levantaram a mão e disseram, Senhor, pode me usar onde tu quiser, como tu quiser, quando tu quiser? Quantos já fizeram? A partir do momento que você faz essa oração, irmão, tem dia contado agora para você ser usado. E depois que você começar a ser usado, não adianta falar assim, eu estou cansado. Porque você tem que dizer para Deus, para Ele te renovar, para Ele te restaurar, para Ele fazer com que você seja como águia que voa e não se cansa, que corre e não se fadiga. Está na palavra. Não é assim? Aí agora vamos para a experiência. O Espírito Santo, ele é comunicativo, maravilhoso. Sou apaixonado por Jesus e pelo Espírito Santo. Apaixonado. Amo demais os dois. E amo meu Deus porque me deu de novo livre acesso a Ele. Me adotou como filho, sendo eu não merecedor, através da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero falar sobre o Espírito Santo e te dizer uma coisa. Todas as vezes, você vai olhar aqui na Bíblia, Novo Testamento, todas as vezes que Jesus estava com os seus discípulos, a Bíblia diz assim, que quando Jesus terminava de fazer as coisas, Jesus se afastava para
orar. Ele ia falar com o Espírito Santo. Ele ia falar com o Pai. Todas as vezes que ele terminava de fazer algo, ele se afastava para orar. A pergunta é: qual tem sido tua entrega em oração? Quanto tempo você tem gastado? Quanto tempo você tem se envolvido com o Espírito Santo? Qual o relacionamento que você tem com Ele? O que você tem falado com Ele? O que você tem chorado ou que tem sorrido com Ele? Qual é o tempo que você tem gastado com Ele? Porque Ele é uma pessoa, Ele não é um espírito e também não é um líquido, tá? Tem pessoas que pensam: Senhor, me dá uma porção do Teu Espírito, como se Ele fosse uma porção de amendoim. Eu quero só uma porção de amendoim, eu quero só uma porção de batata. Não, Ele não é uma pessoa, Ele não é uma porção, Ele é uma pessoa. Aleluia. E é uma pessoa que quer dar 100% na tua vida, presente nos teus momentos e nos teus minutos. Eu costumo dizer que um minuto sem a presença do Espírito Santo na minha vida, eu estou perdido. Eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu era antes, eu sei porque eu estou aqui. Mas por quê? Porque o Espírito Santo me confirma no meu coração a todo momento o que Deus quer de mim e o que Ele quer fazer comigo. Eu estava na bebida, eu estava nas drogas, eu estava fumando um cigarro, 3 maços de cigarro por dia. Imagina como estava o meu pulmão. Saía na noite, depois do trabalho, ia beber com os amigos, porque nessa hora aparecem muitos amigos. Ia beber com os amigos, chegava em casa às vezes no horário de tomar um banho, trocar de roupa e sair para trabalhar de novo. Então não dormia direito. Muitas vezes eu fazia isso. E aí, pela ausência de amor materno, tá? Porque meu pai e minha mãe se separaram, eu era muito novo. Por ausência de amor materno, eu entrei na situação de cigarro aos 14 anos. Aos 15 para 16 anos, eu comecei a beber. Eu não gostava de cerveja, mas comecei a beber. Da cerveja eu fui pro conhaque, do conhaque eu fui pro uísque, e agora eu já estava bebendo, era de tudo. Só que a bebida chega um tempo que já não faz mais efeito. O cigarro já não fazia mais efeito, então eu entrei para a maconha já não estava fazendo tanto efeito, então eu fui para a cocaína já não estava tanto efeito, então eu misturava agora a cocaína com a maconha e fumava. Ou fumava um cigarro com um crack, porque já estava indo de mal a pior. O pessoal dizia para mim: Ale, tu não vai passar de 20, tu não vai passar de 30. Hoje eu tenho 45 anos para a glória de Deus. Sou feliz e sou resolvidão com a minha idade. Falo para todo mundo quanto eu tenho que eu sou feliz com isso. Tenho um filho de 23 anos, tenho um neto de 5 anos de idade. Sou felizão com a idade que eu tenho. Porque eu sei que não foi eu, foi Ele. Quando já não tinha mais ninguém para estender a mão, quando já não tinha ninguém para me ajudar e me tirar do poço, quando já não tinha mais ninguém para me resgatar, Ele veio. Ele veio. Essa canção que vocês cantaram agora por último veio trazendo uma confirmação ao meu coração e me fazendo lembrar de uma história de 11 anos atrás, quando eu e essa minha esposa, a gente ia para o Paraguai, definitivo. E a gente se apresentou na igreja, contamos para o pastor abraçou, o Espírito Santo falou o lugar, o Espírito Santo falou o trabalho que ia fazer, o Espírito Santo falou o povo, o Espírito Santo falou tudo, só não falou uma coisa: o tempo. Ele não falou assim: é hoje. Ele não falou: é agora. Eu e a minha esposa apressados, a geração fast food, que é tudo para agora, a gente falou: não, pastor, é agora, pastor, é agora que a gente vai. Aí ela já tinha saído do trabalho, eu falei: agora é minha vez. Saí do trabalho também, e a gente vai, vamos embora, arrumamos as coisas, preparamos tudo. Aí chega, eu e meu filho vamos se apresentar na igreja. Ele tinha 14 anos, e vamos se apresentar e vamos cantar esse louvor: vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só para te adorar. Lindo, né? Mas Ele me resgatou. Eu estava contando uma verdade da minha vida. Só que as portas fecharam na hora de ir embora. As portas todas fecharam. Pastor, por que você está falando isso? Lembra que eu estou falando sobre a voz do Espírito Santo? Lembra que quando você não para, as consequências vêm? A gente não parou para perguntar quando era o tempo.
A gente perguntou qual era o projeto, ele falou o projeto, ele deu o nome do projeto Angarei-Carrá, pescadores de homens. Ele deu a mensagem aqui na Bíblia, aonde está aqui no livro de Mateus, no livro de Marcos, a pesca maravilhosa, não sei o que. Tá bom, maravilha. Agora vós sereis pescadores de homens. E a gente juntou os versículos, juntou a passagem bíblica, juntou o que o Espírito Santo tinha falado sobre o projeto, como ia ser feito, aonde ia ser feito, mas faltava a data. E Deus não tinha falado a data, nem o Espírito Santo. E as portas fecharam. E quando as portas fecharam, veio o quê? Veio o Espírito Santo, me agarra pelas mãos e leva nós dois para o deserto. E quando foi para o deserto, coisas que não queríamos que acontecesse, aconteceu. Situações que nós não esperávamos, sucederam. Só que, quando você entende que o que aconteceu vai trazer maturidade, vai trazer crescimento, vai trazer agora uma vida com Deus como nunca antes você viveu, então você não vai ficar reclamando, você não vai ficar pragueando. Você tem que lembrar que o povo no deserto, que ficou reclamando, que ficou pragueando, que ficou amaldizendo as coisas que aconteciam lá, não saíram do deserto. Aquela geração acima de 40 anos morreu tudo. Foram os que saíram do Egito, morreram tudo. Só foram os que tinham 40 para baixo que entraram em Canaã. E eu aprendi isso, então eu falei, eu não vou reclamar. Me coloquei diante de Deus, Deus tratou eu, tratou ela, curou eu, curou ela, nos levantou, nos preparou. E nos 7 anos que a gente esperou, eu esperei crendo, falando, a gente vai para o Paraguai. A gente vai viver aquilo que Deus colocou no nosso coração. A gente vai lá socorrer aquelas vidas que estão gritando, aquelas almas que estão desesperadas por mais de Ti, Senhor. E ela falava, eu não sei se a gente vai mais. Ela estava triste. Não é que ela não cria, ela estava triste. As portas fecharam. Foi uma decepção para a gente. Estava aberta, de repente fechou do nada, né? Irmão, tem que parar agora para ouvir o Espírito Santo. Vamos parar? Vamos. Chegou o final do ano na igreja Rocha Rio. Aí o pastor faz o culto da virada. Aí no culto da virada ele dá um envelope para você colocar as tuas metas para o novo ano. Tua meta profissional, tua meta familiar, tua meta sentimental, tua meta financeira. O que você está querendo? Põe aí. Eu e ela juntamos. E aí um olhou para o outro, oramos e decidimos pôr o seguinte: Senhor, nós queremos viver os teus sonhos e os teus planos. Foi o que nós colocamos. Fechamos o envelope e colocamos lá dentro onde o pastor mandou colocar. Entregamos. Isso foi final do ano. Quando foi passado 2 meses, 3 meses depois, o Espírito Santo veio e disse: arruma as malas. Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou o momento de vocês irem. Arruma as malas. Confirmou meu coração, confirmou o coração dela. Foi os dois lá na sala do pastor, conversando com o pastor falou: não, eu já sinto paz e sei que é de Deus, é o tempo. Prepara as malas. Já decidiram a cidade que vai, já decidiram a data que vai, já, pastor. Tal data, tal cidade. Amém? Então pode divulgar nas igrejas agora. A gente vai dar com vocês. A gente foi para lá. O Espírito Santo tem direcionado todos os dias. Você sabe o que é viver na dependência de Deus? Ah, pastor, eu não sei, eu perdi meu trabalho agora há pouco tempo. Ah, pastor, eu não sei o que aconteceu, mas as portas fecharam. Fique tranquilo, Deus está te chamando para a dependência dele. Você não se... Ele fala assim: uns confiam em cavalos, outros confiam na força do seu braço, outros confiam no seu entendimento. E Davi está falando: mas eu confio em Deus. Amém? Então nós decidimos confiar em Deus. Eu não sei o que acontece. Nós não temos salário. Eu e a Dani não temos salário. Mas toda vez que a gente vai lá no banco, vai no aplicativo do banco, começo de mês, a gente olha, está chegando o dia de pagar aluguel, de pagar água, de pagar a internet, de pagar a luz, de pagar o lixeiro, porque lá paga lixeiro, tá? Não é que nem aqui é a prefeitura que paga, né? Lá a gente tem que pagar para passar na nossa porta e tirar.
A gente não sabe o que acontece, a gente sabe que Deus está com a mão em cima, mas toda vez que a gente olha a conta, tem o dinheiro para pagar o aluguel, para pagar a água, para pagar a luz, para pagar a internet, tem o dinheiro para comida e tem o dinheiro para combustível, para buscar as pessoas com esse carro. A gente busca antes do culto e depois do culto leva de volta para casa. A gente busca a criança para o trabalho infantil no sábado e depois leva de volta para casa. A gente tem uma programação na rádio. Teve uma pessoa que falou assim: Ale, vai dar programação na rádio, nós vamos pagar a programação na rádio de vocês. Olha, não estou falando porque quero falar mal da pessoa. Eu quero dizer para você que quando a gente confia em Deus, Deus vem com a provisão até quando as coisas estão erradas. O irmão queria abençoar, ele falou: vai lá, faz a programação na rádio, pode fechar lá o contrato. Fechamos lá. Todo mês tinha que pagar 200 mil Guarani. Quanto que é isso, pastor? Uns 130 reais. O que aconteceu? Ele pagou o primeiro mês, depois ele não pagou mais. Quer que eu te diga uma coisa? A programação da rádio continua lá, já está com mais de 1 ano e pouco, e Deus tem mandado a provisão todo mês. Nós não tínhamos carro. Para quem não viu aquele carro que está com a placa do Paraguai lá fora, 4 meses que a gente estava lá, e a gente estava orando, e eu falava assim para ela: Deus vai dar um carro para gente. Aí ela falava assim: tu é homem de fé, hein? Mas eu vou orar contigo. E se pegou para orar comigo. E a gente começou a orar os dois. E quando o casal ora junto, quando a família ora junto, o céu se abre. Se você não entendeu isso ainda, chegar em casa hoje, põe em prática. Tirar um tempo para orar juntos. Você pode ter o teu devocional sozinho, você pode ter a tua intimidade sozinho com Deus, mas não deixa de orar com a tua família ou com o teu cônjuge. Não deixa, porque vocês juntos são potência no céu. Nós se pegamos para orar junto. 4 meses que a gente orou, que a gente estava lá. Quando foi 4 meses, chegou uma ligação falando: olha, eu quero abençoar vocês. Dá uma olhada aí na conta do banco aí, eu quero abençoar vocês. Eu quero mandar uma oferta para vocês. Uma oferta um pouco alta. E a gente pensou assim: um pouco alta. Aqui no Guarani, 500 mil Guarani já é alto, né? Que é 300 e poucos reais. Eu falei: já é alto. Falou: é mais. Eu falei: mais? Então eu estou pensando em 1 milhão de Guarani, né? 1 milhão de Guarani é nada, aí uns 850 reais, 780 mais ou menos. Aí ele pegou e falou assim: não, é mais, dá uma olhada na tua conta aí, depois tu me liga. Aí eu liguei para ele e falei: irmão, deixa eu te dizer uma coisa, você não colocou zero demais não? Ele falou: não coloquei não, vai lá e compra o carro que você pediu para Deus. Ele faz. O Espírito Santo falava: ora, só confia. E a gente confiando, caminhando a pé pela cidade, a gente falou: Senhor, aqui tudo é muito longe, precisamos de um veículo. Ele mandou um veículo. A gente está orando agora para que Deus abençoe com um ônibus. Olha só a nossa fé, hein? Agora eu quero um ônibus, porque eu estou dando 2 viagens com esse daí para buscar o povo. Aí eu falei assim: Senhor, se fosse um ônibus era uma viagem só. Já fala assim. Vai dar 2. Só que estamos orando também para que ele também dê um imóvel. Ou nos dê um terreno para a gente construir, porque a gente quer construir a igreja, a gente quer construir uma base missionária para receber todos os obreiros que o pastor quiser mandar para lá para ser preparado em missões e dar treinamento de 6 meses para ele, para voltar para trabalhar na igreja ou para ir para as nações. A gente quer ter o nosso orfanato para crianças abandonadas, porque lá tem muitas crianças abandonadas por pai e mãe. A gente quer ter. A gente quer ter a nossa oficina de cursos profissionalizantes gratuito para poder gerar no coração desses jovens e adolescentes uma profissão. O Espírito Santo está pondo aqui dentro, não é meu não é da dele não. É o Espírito Santo está pondo aqui dentro. Aleluia. A gente não tem filho. Eu caí da altura. Pastor, que altura? Eu caí de 9,5 metros de altura. Eu sou um milagre de Jesus e eu falo para você: você quer ver um milagre? Olha para mim. Eu caí de 9,5 metros de altura. Eu estava caindo de cabeça. Só que embaixo se chama tesoura. É aquelas treliças que tem embaixo da telha. Tinha um vergalhão virado para cima que entrou aqui dentro da minha boca. Rasgou tudo, quebrou os dentes do fundo. Me arrancou esses 3 dentes da frente na raiz. Depois ela rasgou aqui o meu nariz, e quando deu um golpe aqui, me fez virar por causa do ferro. E aí eu caí em pé.
Só que antes de cair, 4 metros do chão tem uma barra rosqueada, um tirante que chama, né? De uma parede à outra. Pra quê? Porque a empilhadeira vem e joga o trigo, a pá carregadeira joga o trigo na parede e a parede não pode cair. Então ela trava uma na outra e eu caí com a perna aberta ali em cima. O que aconteceu, Ale? Vou te dizer. Segundo os médicos, eu perdi 60% da possibilidade de ter filho. Isso na época. Ele não me falou que ia piorar. Passou o tempo, a gente casou, falei pra ela, a gente fez os exames, tudo direitinho, beleza, maravilha. Só que passou o tempo e esse 60%, um ano antes da gente ir para o Paraguai, a gente fez o exame de novo. Esse 1% agora é 0,0000000 e o último 0 é 1. Pela medicina, não tem possibilidade. Ah, você pode fazer in vitro, disse o médico para mim. Inseminação in vitro. Falei para ele, se fizer essa dá certo? Ele falou assim, eu recomendo que você pegue um pacote de 3 tentativas. Porque pode ser que a primeira não dê certo, a segunda não dê certo. Eu falei, e a terceira? Ele falou, pode ser que não dê certo também. Tá, e quanto é esse negócio aí do vidro? Aí ele falou, 42 mil reais se você fizer as 3. Se você fizer uma só é 25 mil. Irmão, pra quem não tinha 100 no bolso, vai fazer um negócio de 42 mil, de que jeito? Então eu falei pro Senhor, Senhor, o 0 contigo é 100. Eu tenho 1 ainda, então eu tenho 101. Vou continuar confiando em Ti. Só que de um tempo para cá, o Senhor tem colocado no meu coração e no coração dela o desejo de adotar. Olha o Espírito Santo falando, esteja sensível. E a gente começou a visitar agora alguns orfanatos. E a gente foi em alguns 2 orfanatos aí, e a gente já ficou com o coração a 200 por hora. Só que eles falavam, não pode adotar porque não tem cédula paraguaia, o RG paraguaio. Aí agora, nessa última casa que a gente foi, a responsável falou com o advogado da casa, o advogado da casa falou, não precisa do RG paraguaio. Vocês podem já iniciar um processo. E aqui, no Brasil, é de 5 a 10 anos para você pegar a criança, né? Lá, é de 1 ano e meio, no máximo 3 anos você já está com a criança na tua casa. Então, estejam orando por isso. O Espírito Santo tem colocado o amor para a gente adotar. A gente tem um amor grande. A gente está doido para ter um cotoco de gente no meio da gente fazendo bagunça, né? A gente sempre fala, a gente está assistindo a série deitado na cama e a gente fala assim, está faltando alguém aqui no meio para fazer a bagunça. Eu falei, para tirar a gente da série também. Prepara, né? Prepara, porque nem tudo é flores. Irmão, Jesus Cristo estava junto com os discípulos. Pregou, ensinou, instruiu, fez os milagres entre o povo e disse para os discípulos assim, olha, passa para outra banda do Amage, vai para o outro lado do rio, que eu vou orar e depois eu vou. E Jesus subiu um monte e foi orar. E os discípulos seguiram na margem, na água. E diz a Bíblia que quando eles estavam no meio do mar, uma forte tempestade se levantou. E essa forte tempestade que se levantou disse que as ondas vinham tão altas que entravam dentro do barco e que quase não levavam o barco a pique, ou seja, para afundar. Tu imagina uma tempestade, quando fala tempestade na Bíblia está falando entre chuva, vento e ao mesmo tempo agora o mar. Essa seria a tempestade descrita pela Bíblia. Não conseguia se ver nada, porque o vento era forte, as águas vinham como se fosse neblina, e está chovendo forte, e a onda está entrando no barco. Jesus estava onde? Vocês lembram? Orando. Quem foi que falou para Jesus que os discípulos estavam sofrendo, correndo perigo? Quem foi que falou para ele? Foi o Espírito Santo, não foi? A Bíblia não vai dizer para você, e o Espírito Santo falou para Jesus, e Jesus correu desesperado para socorrer os discípulos. Você não vai ouvir isso. Você pode procurar na Bíblia toda, você nunca vai ver Jesus desesperado por nada, ansioso por nada, preocupado com nada. Porque quem anda na direção do Espírito sabe onde anda. Quem anda na direção do Espírito sabe que não chegou tarde e nem chegou adiantado, vai chegar na
ora. Jesus sai, ele começa a caminhar sobre as águas. A Bíblia diz que a tempestade é forte. Lembra que eu te falei da neblina? Os discípulos viram Jesus, o que eles gritaram? Fantasma. Olha isso. Não dava para ver, gente. Aí Pedro diz assim: mestre, se és tu, permita-me que eu vá até você. Eu estou quase pregando em espanhol agora. Saiu um Joe cá. De tanto pregar em espanhol, tem hora que está dando uns nó na mente. Permita que eu vá até você. E aí Jesus disse o que para ele? Vou pensar? Não. Vem. Não foi isso? Quando você anda na orientação do Espírito, você começa a andar sobre as águas. Você começa a andar sobre as ondas. Você começa a andar em meio à tempestade. O que é a tempestade, ali? O que é as ondas? O que é o vento? Situações corriqueiras do dia a dia, dificuldades, lutas e problemas. Deus está te chamando para caminhar sobre as águas, através da voz do Espírito Santo. Vem! Pedro, o que ele fez? Saiu do barco e caminhou. Único discípulo, quando tinha lá 12, único discípulo que caminhou. Único discípulo que teve a ousadia. Por que você vai ver lá no final da Bíblia Paulo dizendo: quando vocês entrarem diante de Deus, entram com autoridade e ousadia. Sabe por quê? Porque está dizendo para você: reconheça quem você é em Deus. Você é filho, você não é servo. Você é filho, e filho com autoridade. Você é filho de quem? De um rei. Então você é um príncipe. Príncipe não anda com cabeça baixa. Príncipe não anda com dúvida: será que eu vou conseguir entrar? Será que eu vou conseguir uma audiência com meu pai? Não, príncipe tem liberdade. O Espírito Santo está te chamando para andar em liberdade, para andar num direcionamento sobrenatural, não mais olhando com teus olhos físicos, mas olhando com teus olhos espirituais. Aleluia. O Espírito Santo está te chamando nessa noite para você começar a voar nas asas dele. Para voar nas asas dele. Você vai ver uma outra passagem dizendo o seguinte: Jesus novamente se afasta para orar. E agora Jesus está orando e está dizendo assim: acabou de receber a revelação do Espírito Santo de como ia ser a sua morte. E a Bíblia diz que Jesus começa a suar sangue. Olha só a agonia e a angústia que Jesus estava passando quando estava vendo a revelação que o Espírito estava trazendo da sua morte. E a Bíblia diz que Jesus começa a orar e diz assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Aí tem uma vírgula, amados. Tem uma vírgula. Olha Jesus mudando e seguindo a orientação do Espírito. Mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Por que ele mudou tão rápido? Porque ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo. A angústia tentou tomar conta, a carne tentou falar mais alto, mas ele ouviu o Espírito Santo e disse: mas todavia que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Eu não sei qual é a luta que você está passando dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua escola, faculdade. Não sei. Não sei qual que é a luta que você está enfrentando no meio da família. Mas eu quero dizer para vocês: não decidam pelo fácil. A decisão mais fácil sempre é a decisão do maligno. A pessoa falou mal de você. Sabe qual é a decisão mais fácil? Vira a cara para ela e não fala mais com ela. A pessoa falou mal de você, levantou calúnia sobre você. Sabe qual é a decisão mais fácil? Eu vou na porta dela tomar agora uma atitude e ela vai ter que me dizer por que falou mal de mim. A decisão mais fácil nunca é de Deus. Jesus fala assim: ama ao teu inimigo e ore pelo que vos persegue. Sabe qual é a decisão mais difícil? É você amar essa pessoa que está falando mal de você. O Espírito Santo está te orientando. O Senhor fala que tem uma classe de pessoa que Ele está buscando na terra. E você só vai ver isso, você vai procurar na Bíblia toda, de Apocalipse até Gênesis, ou de Gênesis a Apocalipse. Você pode escolher a ordem que você vai ler.
Mas você só vai achar uma classe de pessoa que Deus está procurando na terra: os verdadeiros adoradores que adorem em espírito, que sigam a vontade e a orientação do Espírito Santo e que cumpram a vontade de Deus. Em espírito e em verdade. Jesus disse: eu sou o quê? O caminho? Opa, caminho? Verdade. Ele está buscando quem adore em espírito? E o que é a verdade? A palavra. Aqui, ó. O Espírito Santo quer te direcionar para você viver em espírito e em verdade. Viver através da orientação dele e na palavra de Deus. Na orientação dele e na palavra de Deus. Você quer ver as coisas fluir na tua vida? Você quer ver sonhos e projetos que estão travados, que parece que está patinando? Sabe aquele carro que está na lama? Patina, 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 você acelera e ele não sai do lugar. Você quer ver isso acontecer? Você sair desse lugar, você começar a avançar, você começar a prosperar. E quando eu falo prosperidade, não falo somente financeira, mas eu falo em todas as áreas. É você começar a seguir as orientações do Espírito Santo. Para de tomar decisão própria. Para de se basear por emoções, por sentimentos. Para de se basear por isso, e se baseia pelo Espírito Santo. Porque aqueles que são direcionados pelo Espírito Santo, eles alcançam vida e vida abundante. Eles seguem por um caminho de paz, de alegria e gozo, porque são os frutos do Espírito Santo. Mas se você quer seguir a carne, você vai seguir para os frutos da carne, e os frutos da carne não são bons. Os frutos da carne te levam à morte espiritual. A Bíblia fala que Jesus, outra vez, se afasta para orar. E ele diz assim para os seus discípulos: estejam em oração, porque é chegada a hora do Filho do Homem. E ele diz que depois de uma hora ele volta e os discípulos estão dormindo. E aí ele fala assim: vocês dormiram? Não conseguiram orar uma hora? Olha, levantem, despertem e orem, porque é chegado a hora do Filho do Homem. E aí ele se retira novamente para orar e deixa os discípulos para orarem outra vez. Só que passando de novo um momento, Jesus volta e os discípulos novamente estão dormindo. Pela segunda vez Jesus fala: não acredito, não conseguiram orar uma hora. Lembra? O Filho do Homem será tirado de vocês, e essa hora é chegada. Orem para que vocês não sejam pegos de surpresa. Novamente Jesus sai, e agora novamente os discípulos voltam a dormir. E quando Jesus volta a terceira vez, ele fala: despertem, porque agora chegou a hora, e agora o Filho do Homem será tirado de vocês, e aí está aquele que me vai trair. E aí vem Judas, lhe beija no rosto e entrega aos romanos. Todo momento você vai orar, vai ver Jesus te chamando para orar. E chamar para orar, ele está dizendo o seguinte: tenham um relacionamento com o Espírito Santo, tenham intimidade com o Espírito Santo, tenham essa ligação com o Espírito Santo, tratem ele como uma pessoa, como um amigo, mas também como um Senhor. Não deixe de falar com ele. A minha sogra hoje de manhã falou para mim: toda vez que eu vou sair do meu carro, eu falo: Espírito Santo, senta aqui do meu lado e coloca o cinto, viu? Ela fala para ele. Por quê? Porque ele é uma pessoa, quer ser amado por você. Só que ele já te ama, ele não vai te amar, ele já te ama. Ele já te ama. E por você ele veio. Por você ele veio. Para te dar entendimento, discernimento, sabedoria, para tratar teu coração e te curar das mágoas e feridas do passado, dos traumas da infância, da adolescência e juventude, e para te fazer grande. Mas para quê, pastor? Para que você também seja cura para outro. Amém. Pastor Fred sempre fala isso, né? Nós somos curados para curar. Ale, estou passando um vento lá em casa. Aguenta firme. Quando tem vento, quando tem deserto, quando tem tempestade, quando tem terremoto, quando tem essas coisas más, é sinal que tua bênção já está chegando. Aguenta firme.
receber o vento. Às vezes um atribulado que vem trazer uma notícia má, que vem mexer com o teu coração e te tentar tirar a tua paz e a tua fé. Então aguenta firme. Não se importe com o que falem para tirar a tua paz. Permaneçam na paz. Porque quando você permanece, você vê coisas incríveis, surpreendentes. Eu estava falando para minha tia, veio comigo no carro, ela é daqui de Cotia, e eu falei para ela: tia, a gente queria vir para o Brasil e não tinha dinheiro para vir para o Vision Day. E a minha esposa falou assim: o que a gente vai fazer? Eu falei: fica tranquila, nosso trabalho é crer. O trabalho de Deus é fazer o impossível, o nosso é crer. Vamos crer, vamos confiar. E vai chegar. Sabe o que aconteceu? Dia 17 agora de outubro foi meu aniversário. No dia 17, 11 horas da manhã, eu recebi o telefonema. Chegou o dinheiro para a gente vir para a Baixada Santista. Ale! Mas e aí? Já com esse dinheiro que estava para vir, eu precisava arrumar um carro. Amortecedor estava ruim, a suspensão estava ruim, a borracha estava ruim, não sei o que, o tal de... como é o nome? Climalheira, estava ruim também, que é da direção, não sei o que é da direção. Estava ruim, está vazando óleo, está ruim. E agora, precisamos de dinheiro para arrumar antes de viajar. Aí liga um abençoado no mesmo dia do meu aniversário. Ale, eu falei, fiz esse trato assim com Deus. E eu disse para ele que o dia que eu conseguisse vender metade do meu terreno, eu ia pegar uma porcentagem desse dinheiro e eu queria abençoar a vida de vocês. Chegou o dinheiro da mecânica, olha. Troquei tudo embaixo, arrumei tudo, comprei 3 pneus novos, amortecedor, fiz tudo, tá tudo novinho embaixo. Ainda veio o dinheirinho aí, a gente pegou, trocou uma lâmpada ali que tinha queimado o farol, tá inteiro o veículo. Trocamos óleo, trocamos tudo, água de radiador, tá perfeito o carro para viajar. Como isso? Eu sou especial para Deus porque Ele manda sempre para mim? Não! Ele quer fazer com todos vocês. A única coisa que Ele quer que vocês façam é que vocês creiam e que vocês tenham um relacionamento com o Espírito Santo. Amém. Sabe quem leva a tua oração para Deus? É o Espírito Santo. Sabe quem intercede por você com gemidos inexprimíveis? É o Espírito Santo. Sabe quando você não consegue orar, que começa a chorar e que não sai palavra da tua boca? É o Espírito Santo que traduz a tua oração. Aleluia. Então começa a grudar nele, começa a agarrar ele, começa a beijar ele. Espírito Santo, eu quero ter um relacionamento de muita intimidade contigo, de sermos todo dia, pela manhã, pela noite, pela tarde, a hora que você puder, dá um bom dia, dá boa tarde, dá boa noite para ele, para conversar com ele, conta para ele o que está no teu coração, qual é a debilidade, qual é a dificuldade. Tu vai ver as coisas mudarem. Eu faço aqui um desafio para você: 30 dias mergulhando nas águas do Espírito. 30 dias você buscando o Espírito Santo como nunca antes, separando o tempo que você nunca separou e entregando para Ele o que você nunca entregou. Em um mês eu quero ouvir os testemunhos lá no Paraguai do que aconteceu aqui. Amém? Eu falo daquilo que eu estou vivendo. Paulo disse que a maior pregação é a nossa vida. Paulo dizia: olha para mim, porque eu sou imitador dele, de Jesus. Então eu digo para vocês: pode olhar para mim. Eu sou um imitador de Jesus, sou um imitador de Paulo. Eu quero que as coisas fluam, que as coisas aconteçam como está aqui, ó. Como está aqui. Quero pregar nenhum engano, não quero pregar nenhuma palavra que não esteja, eu quero pregar o que está na Bíblia. E você não precisa de muito para entender a Bíblia, é só ler. Só ler. E se você não entendeu, já fala: Espírito Santo, me dá a tradução, me dá a interpretação, me dá um conhecimento para entender as palavras, o que tu quer dizer, o que tu quer falar, e você vai perceber que Ele abre a tua mente. Amém? Amém. Eu queria orar pelo povo, pastor. Posso?